Boa tarde. Então, hoje vamos dar continuidade com os seminários de Josué de Castro e nós gostaríamos de agradecer a presença da Daiane Rodrigues Farias. E aí eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela. Atualmente a Daiane ela é professora substituta aqui no Instituto de Nutrição, no Departamento de Nutrição Social e Aplicada. Ela é pós-doutoranda em Epidemiologia Nutricional aqui no Instituto também, com o professor Gilberto. E ela é doutora em Ciências Nutricionais, mestre em Nutrição pela UFRJ. E a área dela de experiência é dentro de saúde coletiva, avaliação nutricional, nutrição materno-infantil, bioestatística e epidemiologia. Falei tudo, tá? Seu histórico. Então tá, por favor, muito obrigada, tá? Você vai ter que ficar aqui também para poder... Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigada pelo convite, as professoras. Eu fiz mestrado e doutorado aqui, então eu participei dessa disciplina também como aluna, então é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre lipídios durante a gestação, quais são os fatores associados e que desfechos eles podem estar relacionados, né, estar levando. Então, eu trouxe para a gente hoje conversar um pouquinho da experiência que eu tive ao longo do mestrado e doutorado trabalhando com esse assunto. Então, a gente vai falar brevemente sobre os lipídios, sobre os ajustes fisiológicos da gestação, fatores associados à variação desses lipídios, e a relação de lipídios com os desfechos materno e fetais que a gente tem estudado atualmente. Qual a associação em longo prazo, se existe já alguma coisa sobre isso, e perspectivas para o futuro. Então, para começar falando sobre lipídios, né, que é nosso tema de hoje, os lipídios são compostos de são estruturas moleculares, né, que apresentam composição variada e diversas funções no organismo, né, entre elas reserva energética, isolante térmico, componente de membrana plasmática das células, precursores de hormônios, esteroides e sais biliares. Então, eles vão estar desenvolvendo uma grande diversidade de ações do nosso organismo e na gestação eles são muito importantes e a gente vai entender mais ou menos o porquê, né? Entre os lipídios, a gente pode citar os ácidos graxos, né, que podem ser ácidos graxos saturados, sem nenhuma insaturação, monoinsaturados ou poliinsaturados, dependendo da quantidade de ligações duplas. Esse é um tema que, apesar de eu não trazer para a gente conversar hoje, o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado bastante também com a variação desses ácidos graxos séricos durante a gestação. Mas hoje eu trouxe para a gente conversar e ficar um pouco mais focado a parte de triglicerídeos, né, o triacilglicerol, que são compostos lá por uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos, e o colesterol, né? Então, o colesterol é encontrado nas membranas celulares, em todos os tecidos animais, e ele é necessário para a produção da bile e dos hormônios esteroides. Então, na gestação, ele vai ter um papel importante. A gente vai observar também que os lipídios, de forma geral, eles vão estar muito relacionados às reservas energéticas, mas eles vão ter aí uma ação nessa adaptação do período gestacional. Então, como eu falei, a gente vai focar mais em triglicerídeo, colesterol e nas lipoproteínas, né? Então, a gente tem lá, nesse grupo de lipoproteínas, os quilomicrons, o VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e o HDL, colesterol, que é a lipoproteína de alta densidade, né? A densidade dessas lipoproteínas ela vai ser determinada pela proporção entre a quantidade de proteína e lipídio que vão estar presentes nesse agrupamento aí, né? Que é o conjunto de proteínas e lipídios. Elas são partículas complexas responsáveis pelo transporte de lipídios no sangue, né? Principalmente colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, e variam em composição, tamanho e densidade. Então, como vocês podem observar aqui, né? Esse amarelinho é o colesterol. Então, a LDL e o HDL são as lipoproteínas que carregam lá em maior quantidade o colesterol quando a gente for comparar com as outras, né? Então, o LDL é o que a gente chama normalmente de colesterol ruim, né? Que circula levando esse colesterol
os tecidos para ser utilizado, e ele está muito relacionado à criação da placa de ateroma e doenças cardiovasculares. Então, esse colesterol, quando está em excesso na circulação, ele sofre uma oxidação, né, essa lipoproteína, e acaba contribuindo para o aumento da placa de ateroma. O HDL, por outro lado, ele passa como se fosse, e é o que a gente chama de colesterol bom, ele passa recolhendo esse colesterol da circulação e levando de volta para o fígado, né? Então, seria o que a gente chama de colesterol bom e o que a gente imagina que a gente queira em maior quantidade na nossa circulação. Tá? Em termos de ajustes fisiológicos, né, a gestação é um período super importante, né, em que a gente tem diversas adaptações endócrinas e metabólicas. E essas adaptações, elas são muito importantes tanto para preparar o organismo dessa mulher para toda a demanda energética desse período e propiciar o crescimento fetal adequado. Além disso, essas adaptações, elas também são importantes para preparar esse organismo para o parto, que é uma demanda importante, e para a posterior lactação, né? Então, todas essas modificações vão ser orquestradas para favorecer todas essas questões, né? Então, a gente vai observar de forma fisiológica, né, no que a gente chamaria de uma gestação normal, uma resistência periférica à insulina, produção placentária de hormônios, e os hormônios placentários, eles têm um papel muito importante nos ajustes metabólicos da gestação, né? Então, eles vão estar orquestrando toda essa utilização de substratos para energia nesse organismo. É observado o aumento da circulação de lipídios, então os lipídios estão aumentados no período gestacional, quando a gente compara com outros períodos, né, da vida, ou no período pré-gestacional. A gente também observa modificações hemodinâmicas, né, então a gente tem hemodiluição, variação na pressão arterial e, de forma geral, o aumento das recomendações de nutrientes. Então, essa mulher, ela precisa apresentar um ganho de peso para que essa gestação ocorra de forma adequada. E como eu falei, todas essas adaptações, elas vão ser importantes para o crescimento fetal adequado e para a demanda energética da gestação. Se a gente fosse dividir, né, o período gestacional em dois momentos em relação a lipídios, a gente poderia dizer que o início da gestação, mais ou menos até a metade, corresponde a uma fase anabólica, né, em que a gente vai ter o aumento das reservas maternas de lipídios, né, muito favorecido pelo ganho de peso materno, né? Então, metabolicamente, a gente está programado para armazenar mais nesse período. E a segunda metade da gestação seria um período catabólico, onde há a liberação dos ácidos graxos presentes nos adipócitos e há um aumento dos lipídios de forma geral na circulação, né? Então, de forma fisiológica, isso acontece com todas as mulheres. Então, esse aumento dos lipídios, ele é esperado, né? Seria fisiológico. E vários hormônios estão envolvidos nesse processo, como estrogênio, insulina, entre outros. A leptina tem um papel importante e a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente também. Então, de forma geral, né, o que a gente sabe desse período? Que durante a gestação, o principal substrato que é passado, é transferido pela placenta para o feto, é a glicose, né? Então, ele é o principal substrato energético que vai favorecer o crescimento fetal. Então, de forma geral, o organismo materno prioriza essa glicose para transporte placentário e crescimento fetal. E o sistema nervoso, né? Então, o que acontece? Acaba existindo para que isso aconteça, existe uma resistência periférica à ação da insulina fisiológica, que a princípio não é classificada como diabetes gestacional, e essa glicose é priorizada. E aí, para as demandas energéticas maternas, ela acaba utilizando em maior quantidade os lipídios, né? Então, ocorre a maior mobilização de gorduras corporais para atender às necessidades energéticas dessa mulher. E aí a gente tem o aumento das concentrações séricas de ácidos graxos, triglicerídeos, colesterol total e lipoproteínas. Isso é o que é observado, né? Tanto isso ocorre, gente, porque um dos primeiros sintomas antigamente de que a mulher estava grávida era a hipoglicemia e ela desmaiava, né? Porque realmente essa glicose ela fica muito priorizada para o crescimento fetal. Eu trouxe esse artigo aqui para vocês de 2010, que avaliou lá a variação dos lipídios ao longo da gestação, né, e mostrou como que era em gestantes aparentemente saudáveis, o que seria esperado encontrar aí de variação. Então, a gente tem lá em cima o colesterol total, que nesse estudo ele encontrou, né, que desde o iniciozinho da gestação até o final,
ele aumentou 53%. Os triglicerídeos, 124%. Existem até alguns estudos que falam que o triglicerídeo triplica de valor, né, do início da gestação até o final. Então, é observado um aumento grande nos triglicerídeos. O LDL aumentou 84%, o VLDL 64%. E o HDL, nesse estudo aqui, eles observaram um aumento de 6%, mas que não foi significativo quando eles avaliaram ao longo do tempo. E aí, vocês podem me perguntar, Daiana, mas se é normal que os lipídios variem e que a gente sabe que eles aumentam, qual que é a importância de estudar isso, né? Por que a gente tem que estudar se é normal o colesterol estar aumentado e todas as mulheres, mesmo em gestações saudáveis, vão apresentar esse aumento das concentrações? Quando a gente começa a estudar os lipídios e observar os estudos que avaliaram, a gente observa uma variação grande. Então, a gente sabe que aumenta, mas quando a gente vai lá olhar os valores médios, né, principalmente ao final da gestação, existe uma variabilidade muito grande. Por exemplo, a mulher chegar ao final da gestação com um colesterol sérico de 300. E aí, em outro estudo, já encontra um colesterol ao final da gestação de 400. Será que ter um colesterol de 300 e 400 é a mesma coisa? Será que isso representa o mesmo risco para essa mulher? Será que isso está associado com outras questões? E aí, nesse sentido, eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto. E na literatura, a gente tem poucos artigos mostrando isso, né? A gente tem alguns, mas se a gente for pensar na quantidade de informação que a gente tem na literatura, sobre esse assunto a gente ainda tem pouca coisa, né? A gente tem poucos estudos. E aí a gente, no nosso grupo de pesquisa, teve o interesse de avaliar, então, vamos avaliar na nossa amostra, né, de uma coorte que a gente realizou em gestantes do Rio de Janeiro, que eram gestantes de baixo risco, né, então, essa amostra é de gestantes aparentemente saudáveis, que não desenvolveram diabetes gestacional, não desenvolveram hipertensão arterial, tá, com exceção da obesidade. Então, nessa amostra, a gente tinha mulheres com obesidade, né, por isso, talvez ela não é tão saudável, mas em relação aos outros desfechos a gente não tinha. E aí, qual que foi o objetivo desse estudo, né, que a gente publicou lá no BJOG? Era avaliar a taxa de variação dos lipídios, né, colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeo, e os fatores que estariam associados a essa variação, estratificando pelo IMC pré-gestacional. Então, a gente achava, né, a gente tinha como hipótese que o estado nutricional dessa mulher, anterior à gestação, era um fator importante e que estaria relacionado com essas variações. E poderia explicar por que algumas mulheres chegavam no final com um colesterol de 300 e outras com colesterol de 400. E aí a gente quis investigar isso. Né? Então, essa amostra foi incluída, né, 229 gestantes que eram, como eu falei, aparentemente saudáveis. E aí, isso é o que a gente encontrou, né, de média, e aqui os dados eles estão em milimol por litro, né, uma exigência da revista, porque é a unidade internacional. Então, para a gente usar ponto de corte, até poderia ter colocado aqui, mas a gente pode observar que, de forma geral, né, aqui a gente tem os triglicerídeos, e essas faixinhas aqui representam as categorias de IMC, né? Então, a mais clara, as mulheres que tinham IMC pré-gestacional adequado, de cinza, sobrepeso, e a mais escura, obesidade. E aqui as concentrações de triglicerídeo no primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre de gestação. A gente observa que, de forma geral, as mulheres que entraram na gestação com obesidade, né, elas apresentavam maiores médias de lipídios quando comparadas àquelas que entraram na gestação eutróficas. Mas o aumento ele ocorreu para todas as categorias, né? Quando a gente observa, o lipídio ele aumentou para todas, mas ele era maior naquelas que iniciaram a gestação com obesidade. Nas que tinham sobrepeso, a gente viu essa tendência de ser maior, mas a gente não encontrou resultado significativo. Em relação ao colesterol total, a gente observa, né, que essa magnitude da diferença ela é um pouquinho menor, mas a gente também encontrou diferença em relação àquelas que eram eutróficas, né? Então, elas também tinham maiores concentrações. E aqui, quando a gente olha até a trajetória, depois eu vou mostrar a figura para vocês e fica um pouco mais claro, mas aqui a gente observa que o triglicerídeo aumenta bastante, né? Que foi o que eu falei, ele quase triplica de valor. O colesterol a gente observa um aumento mais moderado, e o HDL é aquilo que os estudos encontram mesmo, né? A gente encontrou uma tendência um pouco diferente, que ele até aumenta
um pouquinho do primeiro para o segundo trimestre, tem uma leve queda ao final, né? E os valores acabam não mudando muito. E aí o que a gente encontrou é que as mulheres que eram eutróficas pré-gestacional, elas tinham maior concentração de colesterol que a gente chama bom, que é o HDL colesterol, né? Um melhor perfil lipídico, se a gente puder falar assim. E aí aqui a gente tem as figuras, né, mostrando lá a trajetória desses lipídios ao longo da gestação. Então, só para representar o que a gente já mostrou, né, aqui a gente tem a eutrófica, sobrepeso e obesa, como que foi essa variação ao longo do tempo. Aqui para o HDL, então é mais ou menos essa trajetória. E para o colesterol total, que foi muito semelhante ao LDL, né? E quando a gente avaliou a interação no tempo entre o IMC e o colesterol total e o LDL, a gente observou que foi diferente, né? Então, as mulheres que tinham obesidade pré-gestacional, elas apresentavam uma trajetória diferente de variação de lipídio quando a gente comparava com aquelas que eram eutróficas, né? Apesar delas iniciarem a gestação com valores maiores, como uma forma adaptativa, elas aumentavam menos, né? Isso em gestantes saudáveis. Então, elas apresentavam uma menor taxa de variação e, no final, acabava todo mundo mais ou menos ali parecido, né? Olhando em termos médios, de forma geral. Então, o que a gente pode dizer disso, né? As mulheres classificadas com obesidade apresentaram maiores médios de triglicerídeo, colesterol e LDL e menores concentrações de HDL. E o IMC pré-gestacional foi o principal fator associado à variação do colesterol e o LDL durante a gestação, né? Os triglicerídeos também foram associados à resistência à insulina, leptina, renda familiar per capita e paridade. Foram outros fatores que associaram essa variação. Esse artigo teve uma repercussão importante, né? Logo depois que a gente publicou, foi feito um comentário sobre ele na mesma revista, sobre um pesquisador importante sobre o tema, mostrando a importância desse trabalho, porque não existem muitos estudos, e falando que novos estudos deveriam considerar o papel do consumo alimentar nessa variação, que a gente acabou não explorando muito naquele artigo, né? Falando da importância de se avaliar. Será que o consumo alimentar estaria relacionado? Será que a gente poderia fazer intervenções nutricionais para melhorar esse perfil lipídico? Né? E aí, com essa ideia, a Ilana, que foi mestranda do grupo de pesquisa, resolveu avaliar, então, a relação entre o consumo alimentar, avaliando padrões alimentares, e a variação dos lipídios ao longo da gestação, né? Então, nesse artigo dela que ela publicou agora em 2017, que eu pude participar, ela tinha como objetivo avaliar se padrões alimentares, né, pré-gestacionais, e aqui ela avaliou o consumo anterior à gestação, explicavam o consumo de fibra, energia e ácidos graxos saturados. Então, ela gerou esses padrões para explicar esse consumo de fibra, ácido graxo e energia, se eles estariam associados com as concentrações séricas de lipídios ao longo da gestação, tá? Então, ela avaliou 199 mulheres daquele mesmo estudo que eu falei anteriormente, e ela encontrou esses padrões, né? Fast food, doces, legumes e laticínios, feijão, pão e gordura. E o que ela encontrou de associação, né? Que as mulheres que aderiam mais a esse padrão fast food e doces, elas apresentavam maiores concentrações séricas de triglicerídeos e menores de HDL ao longo da gestação, e aquelas que tinham um padrão que a gente chamou de mais saudável, composto por legumes e laticínios, elas apresentavam maiores concentrações de HDL, que seria um fator protetor aí nesse período. E aí, ainda falando dessa questão da variação dos lipídios, a gente no grupo sempre teve um interesse grande de trabalhar com a leptina, né? A leptina é um hormônio produzida principalmente, né, pelos adipócitos, mas ela tem uma produção importante pela placenta durante a gestação, o que indica que ela tem um papel importante nesse período, né? Ela vai ter sua ação lá no hipotálamo e ela está relacionada ao controle do apetite, gasto energético, metabolismo de gorduras, ganho de peso e pressão arterial. Então, ela parece estar relacionada com essa variação dos lipídios ao longo da gestação, né? Então, a gente pensou, como essas mudanças elas são tão complexas, já existem estudos mostrando que ela está regulando essa variação dos lipídios. Será que fatores genéticos associados à leptina poderiam estar relacionados a essas diferenças na variação dos lipídios, né? E aí a gente começou a estudar polimorfismos genéticos associados à transcrição e ação da leptina, né, nessa variação
dos lipídios na gestação. Só para deixar um pouquinho mais claro para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Polimorfismos genéticos de um único nucleotídeo, eles são uma variação da sequência de DNA, tá? A partir da troca de um único nucleotídeo e que tem que ter uma frequência maior que 1% na população. Então, no passado, isso foi uma mutação genética que ocorreu na nossa população e ela se estabeleceu. Então, a gente teve essa mutação e ela acontece de forma normal. Então, cada um de nós podemos ter ou não esse polimorfismo, né? Que nada mais quer dizer que várias formas não, né? Aqui dupla, né? Ou tripla forma de ter aquela sequência de DNA que codifica para alguma proteína, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, de uma sequência de DNA, em que aqui a gente tem a troca, né, de um C pelo T, aqui um A pelo um G e um T pelo A. Então, um indivíduo que tem um polimorfismo nessa região aqui, por exemplo, né, o que isso quer dizer? Vamos supor que o alelo A seja o de risco. Então, ele pode ser AG ou AA, e aí ele vai ter um risco menor ou maior de ter algum desfecho relacionado a isso, ou ele pode ser GG, ou seja, não houve essa diferença na forma da sequência de DNA dele e ele não tem o polimorfismo. Não sei se ficou claro, mas mais ou menos é isso. E os polimorfismos que a gente resolveu estudar, que são os relacionados ao receptor de leptina e ao gene da leptina, eles já foram descritos por ter relação com a resistência à leptina, obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial e consumo alimentar em indivíduos adultos de ambos os sexos. Mas em gestantes, eles ainda foram pouco explorados. Então, a gente não sabe muito bem qual que é o efeito desses polimorfismos nas variações dos lipídios, né? Então, era isso que a gente tinha como objetivo aí nas análises futuras. Esse artigo ele fez parte da minha tese de doutorado, em que a gente tinha como objetivo investigar se o consumo alimentar é mediador da associação entre os polimorfismos, né, do gene receptor de leptina com os lipídios séricos. Então, esse polimorfismo ele já foi descrito por ter associação com o consumo e parece estar associado também com as concentrações de lipídios. Então, a gente queria saber se o consumo, né, que seria a nossa variável mediadora, explicava lá a relação do polimorfismo com os lipídios. Então, foi um artigo que a gente ainda está trabalhando bastante nele, está em vias de ser publicado, mas que foi bem interessante, né? Então, também não tinha estudo mostrando da relação dele com o consumo gestacional, né? Então, o que a gente encontrou? Quem tinha o genótipo AA do polimorfismo da leptina, né, que tinha o polimorfismo e era homozigoto para esse polimorfismo, apresentavam uma grande diferença no consumo alimentar, né? Então, eles apresentavam maior consumo de energia, de densidade energética da dieta, gordura total, gordura saturada, enfim, de todas as gorduras, a gente encontrou que nesse grupo, que era o AA, eles tinham o maior consumo quando comparados àqueles que eram AG e GG. Então, a primeira pergunta a gente respondeu, realmente está associado com o consumo. Mas será que ele é mediador nessa relação entre o polimorfismo e o lipídio? Esse polimorfismo da leptina... esse polimorfismo que a gente encontrou associação não é perda de função. Ele está localizado na região promotora do gene da leptina e ele está associado com maior ou menor quantidade, com a expressão, né, a transcrição da leptina. Esses indivíduos têm menor concentrações de leptina, tá? Isso é o que a gente sabe em adultos. Em gestante, a gente não sabe. No nosso estudo, a gente tentou avaliar também, eu nem trouxe com essa variação da leptina. A gente encontrou uma tendência, mas não encontrou associação significativa com a concentração da leptina. Mas, a princípio, ele é na região promotora e está relacionado com essa concentração. Tá? O do receptor, não. Então, ele muda o aminoácido do receptor e aí poderia mudar a forma, né, o encaixe leptina-receptor. Mas, nesse, a gente não encontrou associação significativa. Isso, eles têm uma resistência maior à ação da leptina, quem tem o polimorfismo do receptor. Nesse caso aqui não, ele apresenta maior resistência, tá? Mas a gente não encontrou com o do receptor nesse estudo. E aí aqui o que a gente encontrou, né? Que as mulheres que tinham o polimorfismo, elas apresentavam uma variação diferente do colesterol total, e aqui do LDL não foi significativo, e
e dos triglicerídeos, né? Então, elas apresentavam uma taxa de variação diferenciada. Elas aumentavam mais as concentrações desses lipídios, né? E essas análises a gente fez ajustado por vários fatores e testou se o consumo lá era mediador. E não foi. Para nossa surpresa, a gente tinha hipótese de que o consumo seria o mediador, mas não foi. Ele deve ter um outro mecanismo pelo qual esse polimorfismo tem essa associação com o lipídio, que não é totalmente explicado pelo consumo alimentar, tá? E aqui eu coloquei os gráficos só para... Gente, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade, vocês vão me parando e perguntando, não tem problema. Aqui tem só os gráficos mostrando, se vocês quiserem depois, eu envio os artigos para vocês e vocês podem olhar com mais calma, quem se interessar, tá? Então, a variação dos lipídios pelas categorias de genótipo, né? Quem tinha AG ou GG ou AA. E aí a gente observa lá essas figuras não estão tão fáceis de identificar essa variação, mas que quem tinha o AA apresentavam concentrações maiores e um aumento maior ao longo da gestação, tanto de colesterol total, né, como de triglicerídeo. Para o LDL, a gente só observou essa diferença no segundo e no terceiro trimestre, não foi ao longo do período inteiro, foi só mais para o finalzinho. E para o HDL, a gente não encontrou associação. Então, de forma geral, o polimorfismo da leptina, quem era A, apresentou maior concentração sérica de colesterol total e triglicerídeo e maior consumo calórico e de lipídios, tá? Mas o lipídio aí, nesse caso, o consumo alimentar, desculpa, não foi mediador nessa relação, que era a nossa hipótese a priori. E aí, falado disso, né, de todos os fatores em que a gente investigou, que poderiam estar relacionados a essas variações, né, a gente também teve o interesse de identificar, bom, será que em gestantes aparentemente saudáveis, né, será que a variação desses lipídios se associa a desfechos gestacionais adversos ou desfechos fetais, né, adversos? E foi isso que a gente quis testar. Então, em relação aos lipídios, já tem vários estudos mostrando que, principalmente, triglicerídeo está associado com a hipertensão arterial gestacional. Na nossa amostra, a gente não tinha hipertensas, mas a gente quis ver se estava associado com a variação da pressão, tá? Então, será que essa mulher que tem mais colesterol, será que ela também tem maior pressão arterial sistólica e diastólica? Então, esse foi um dos primeiros objetivos que a gente teve. Esse foi meu artigo do mestrado, em que a gente tinha como objetivo avaliar, né, se as concentrações séricas de lipídio e leptina no primeiro trimestre estariam associados com a pressão arterial sistólica e diastólica em mulheres aparentemente saudáveis, né? E a gente avaliou 199 mulheres. A gente encontrou associação significativa apenas do colesterol total e indicando que aquelas mulheres que tinham maiores concentrações de colesterol, né, no primeiro trimestre ainda de gestação, elas apresentavam maiores valores ao longo da gestação. Isso mesmo ajustando para IMC, leptina, resistência à insulina e outras variáveis importantes, como prática de atividade física, entre outras, né? Então, o colesterol, por si só, pareceu ser um fator importante para a variação da pressão ao longo da gestação. Existem vários estudos mostrando a relação dos lipídios com diabetes gestacional. Muito se fala também dos triglicerídeos, né? E aí a gente não sabe muito bem quem vem antes ou quem vem depois, né? Se é o lipídio que leva ao diabetes gestacional, ou se mulheres que têm o diabetes gestacional acabam tendo alteração desses lipídios maior, né? Então, isso ainda é muito discutido na literatura e a gente não tem um fechamento, né? Assim, o que é determinado ainda sobre isso. E tem muitos estudos. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida sobre isso, vocês vão encontrar vários artigos. Na nossa amostra, a gente não tinha diabetes gestacional, então era um fator que a gente gostaria de ter estudado, mas a gente acabou não conseguindo estudar. Mas é um fator que já está bem descrito, né? Mas um outro interesse foi avaliar, bom, então a gente já sabe que os lipídios eles estão alterados, o estado nutricional materno é um fator importante para essa alteração. Será que eles influenciam o crescimento fetal? Será que ter mais colesterol circulante influencia esse crescimento dessa criança, né? E aí foi isso que a gente quis estudar. Esse foi o terceiro artigo da minha tese também, que tinha como objetivo estimar a magnitude da associação entre as concentrações séricas de colesterol total e as frações, né, e lipídios, e o peso ao nascer, né? Isso, peso ao nascer contínuo e também estratificado para crianças grandes para a idade gestacional ou
pequenas para a idade gestacional, né? Na nossa amostra, a gente teve lá um percentual de 18% de crianças grandes para a idade gestacional, que a gente até achou grande para uma amostra de gestantes aparentemente saudáveis, mas é porque a gente tinha um número razoavelmente grande de gestantes obesas e com excesso de peso, que pode ter contribuído para isso, e um número menorzinho lá das crianças pequenas para a idade gestacional. E aqui eu vou mostrar para vocês, só rapidamente, para vocês verem os gráficos que a gente reproduziu, né? Então, aqui a gente tem a variação dos lipídios para a amostra total, e aqui é categorizada para quem teve filho grande para a idade gestacional ou filho pequeno ou adequado para a idade gestacional, né? Em relação ao HDL, a gente encontrou que as mulheres que tiveram bebês grandes, elas tinham menor HDL, tá? Então, ela variou menos e as concentrações eram menores. Em relação à leptina, a gente também encontrou associação, mas nos valores iniciais. Então, a mulher que entrava com uma concentração maior de leptina no início da gestação, ela tinha maior chance de ter um filho grande para a idade gestacional. E isso mesmo ajustado para IMC, ganho de peso e todas essas variáveis que são importantes, tá? Então, de forma geral, né, a variação das concentrações de LDL se associou positivamente ao score Z de peso ao nascer e o HDL negativamente. Isso quando a gente avaliou o peso ao nascer contínuo. Em relação ao grande para a idade gestacional, a gente só encontrou associação inversa ou uma proteção do HDL e colesterol. Então, quem tinha mais HDL tinha uma menor chance de ter bebês grandes para a idade gestacional, né? A gente não encontrou associação com outros lipídios. E aí, um novo interesse surgiu. Bom, a gente já viu o sérico. Será que o consumo de colesterol também se associa ao peso a nascer? Porque a gente viu que a mudança ela tem uma participação grande da produção endógena, né? A questão da variação dos hormônios vai propiciar um aumento dessas concentrações. Mas será que o consumo, né, de nutrientes está relacionado a esse peso ao nascer, né, o consumo de lipídio? E aí, nesse estudo que foi realizado pela professora Maria Beatriz, aqui da universidade também, que eu participei, a gente avaliou 297 mulheres e seus filhos, né, e a gente avaliou o consumo gestacional de colesterol. Então, quanto era essa quantidade, né? A gente encontrou uma média alta de cerca de 158 miligramas por 1.000 quilocalorias dia, que é um valor bem alto. A gente fala que, no total, assim, o ideal é que não passe de 200 miligramas dia de consumo de colesterol, né? Para a gestação, a gente não tem um valor exatamente fechado disso, mas para a população em geral é perto disso, né? Então, a gente encontrou um consumo bem alto nessa população. E a gente identificou que aquelas mulheres que estavam no maior quartil, ou seja, com maior consumo de colesterol, que era maior ou igual a 183 miligramas por 1.000 quilocalorias, elas tinham 2,48 vezes mais chance de ter um bebê grande para a idade gestacional, né? Mostrando que o consumo alimentar pode sim estar explicando por que essas mulheres aumentam mais esse colesterol, por que algumas delas aumentam, né, mais do que a gente esperaria, ou de forma não fisiológica, e pode, inclusive, aumentar lá a chance de você ter um desfecho adverso nesse período gestacional, né? Mostrando que o consumo alimentar pode responder essa pergunta. E aí a gente pode pensar, né, qual a associação em longo prazo de todos esses fatores? Eu falei aqui hoje com vocês da questão de que os lipídios eles podem estar relacionados, né, tanto à variação da pressão, quanto com a ocorrência de bebês grandes ou pequenos para a idade gestacional. E vocês podem falar, Dayana, mas você falou que está associado com a variação da pressão, né? Mas eram gestantes saudáveis, que não tinham hipertensão arterial gestacional. Por que é importante? Por que essa variação é importante se ela não tem hipertensão arterial gestacional, né? Quando a gente pensa em hipertensão gestacional, a gente está falando de um ponto de corte. Então, essa mulher ela tem que ter atingido valores de pressão, depois da 20ª semana gestacional, superiores a iguais a 140 ou 90 de pressão arterial sistólica e diastólica. É um ponto de corte. Mas será que a mulher que tem uma pressão de 13/8, né, ela não está hipertensa, será que ela tem o mesmo risco gestacional do que uma gestante que entrou na gestação ou chegou ao final da gestação com uma pressão 11/6, 10/6? Ela tem uma pressão menor, né? A gente sabe que na gestação a pressão arterial está muito relacionada ao transporte placentário de nutrientes, né? E quanto maior a pressão arterial, ou quando essas mulheres desenvolvem hipertensão
arterial gestacional, elas têm um transporte que é piorado. Essa criança recebe menos nutrientes. Então, a gente imagina, eu acreditava muito fielmente nisso, de que não era igual, né? A gente ainda não fez esse artigo, mas a gente quer fazer, né? Como que essa variação vai influenciar em características da criança, mas foi publicado um estudo super grande com dados do AUSPAC, mostrando que mesmo em mulheres e que não têm essa confirmação da pré-eclâmpsia ou de alguma alteração gestacional que não atingem lá o ponto de corte, uma maior pressão arterial está relacionada a crescimento fetal menor e a prematuridade também, né? Então, mesmo quando elas não atingem. Então, mostrando que o lipídio, ok, aqui a gente viu em quem não tinha alteração de pressão, mas isso já dá um indício para a gente que ele pode estar relacionado, né? Outra questão que a gente viu é que esse colesterol, ele aumentado, está associado ao maior crescimento fetal, né? E aí vocês podem me perguntar, Daiana, mas como que esse colesterol ele estaria associado? De que forma, né? Será que a criança ganha mais peso porque ela tem colesterol? Será que o colesterol vai estar contribuindo para esse aumento de peso? A gente não sabe muito bem de que forma isso acontece, né? No início da gestação, a transferência de colesterol para a criança ela é muito importante, porque a criança ainda não tem sua produção endógena completa, mas a partir da segunda metade, a criança não precisa mais, teoricamente, dessa transporte placentário de colesterol, porque a criança consegue já produzir esse colesterol pela síntese de novo lá no fígado, ela consegue produzir, né? Então, teoricamente, esse colesterol que está vindo para essa criança, pelo transporte placentário, ele pode estar excessivo. E o que a gente imagina que esse aumento do transporte, lembra que a gente falou que o colesterol ele é precursor de hormônios e esteróis? Isso, a gente imagina, é a nossa hipótese, de que isso possa aumentar a concentração dessa criança, né, desse feto, em relação a colesterol, e aumentar também, ou desbalancear, a questão hormonal dessa criança, e por isso fazer com que ela ganhe mais peso, né? Mas isso ainda é hipótese. Existem alguns artigos sugerindo isso, né, e mostrando vias. Com o nosso artigo a gente não tem como mostrar esse tipo de coisa, né, nem era o objetivo, mas isso é uma possível hipótese pelo mecanismo pelo qual esse colesterol podia estar levando a esse aumento de peso nas crianças. E se a gente for pensar nessas variações no período gestacional, né, a gente está falando ali do peso ao nascer. Tem uma criança pequena, né, no caso da hipertensão gestacional, ou grande para a idade gestacional, no caso do aumento dos lipídios e crescimento fetal excessivo, né? Então, a gente sabe, né, existe já um grande corpo de evidência na literatura que fala sobre a origem fetal das doenças, que esse crescimento fetal ele pode estar relacionado a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer na vida adulta, né? E também está muito relacionado, né, mais diretamente à morbidade e mortalidade perinatal e pior desenvolvimento neurocognitivo, né, dependendo desse pezinho ao nascer. Então, a criança que nasce muito pequena, ela vai ter o aumento do risco, e aquela que nasce muito grande também vai ter o aumento desse risco, né? E o que a gente sabe dessa teoria? Que um ambiente nutricional e hormonal adverso nesse início da vida, tanto na vida fetal como na vida pós-natal precoce, né, lá nos primeiros 2 anos de vida, a gente vai, né, quando a gente está exposto a esse ambiente adverso, associado à nossa predisposição genética, isso faz com que a gente tenha uma programação, que é o que eles chamam metabólica, que vai fazer, né, vai atingir lá órgãos-alvos do metabolismo, como cérebro, pâncreas, trato gastrointestinal, tecido adiposo, aumentando o nosso risco para diversas doenças na vida adulta, né? E o que esses estudos têm mostrado e têm estudado cada vez mais é qual o impacto dessas adaptações gestacionais nessa vida fetal e como isso influencia lá o desenvolvimento dessa criança ainda em intraútero e o risco dela de desfechos na vida adulta. Em relação aos lipídios, a gente não tem muitos estudos, pelo menos de colesterol, que tenham avaliado lá a variação desse lipídio na gestação e como que era o risco de doenças na vida adulta dessas crianças, né? Ou desses adultos. A gente não tem muitos estudos sobre isso. A gente imagina, pelo que a gente estuda atualmente, que possa ter uma relação importante, né? Mas ainda são hipóteses que precisam ser estudadas por esses grandes estudos, essas grandes coortes de acompanhamento que vão poder avaliar isso melhor. Mas o que a gente já sabe, que já tem um grande assim, corpo de evidência, esse é um estudo que foi publicado em 2013, que foi um estudo de revisão, mostrando lá como que é o risco cardiovascular, né,
e os lipídios durante a gestação, com o risco dessa mulher desenvolver doenças cardiovasculares no futuro. Então, se essa mulher teve alteração de lipídio e pré-eclâmpsia ou alguma alteração durante a gestação, qual é o risco dela no futuro? Dela, nesse caso aqui é dela. É dela, later life dela, depois da gestação, tá? É da vida dela. Então, aqui, o que eles estão investigando porque o que a gente imagina? A mulher teve hipertensão gestacional. Ela tem o filho, a pressão volta normal, né? Ela não continua a ser hipertensa. É a hipertensão no período gestacional. Ela volta a ter os valores, após o parto, né, de pressão normais. E aí, o que esse estudo mostra é que essas mulheres que tiveram tanto alteração de lipídios, como pré-eclâmpsia ou alguma outra alteração de pressão, como síndrome HELP, enfim, outras alterações, elas têm um risco muito maior de ter doenças cardiovasculares no futuro, né? Mostrando que os antecessores, tanto da pré-eclâmpsia, eles podem ser em comum, né? Então, quanto das desordens cardiovasculares na vida futura dessa mulher. E eles colocam o lipídio como um papel importante, né? Então, mostrando que esse lipídio durante a gestação ele deveria ser controlado, justamente para prevenir, claro, a curto prazo, a hipertensão gestacional, mas também para prevenir doenças cardiovasculares dessa mulher na vida adulta. Eles colocam como essa variação muito grande como um fator de risco importante para a saúde cardiovascular dela, né? Então, mostrando aí que vai ter impacto, inclusive ao longo prazo, dessa variação desses lipídios quando ela não está ocorrendo de forma adequada. E aí isso gera um outro tema, né? O que é adequado de lipídio durante a gestação? E aí eu trouxe aqui perspectivas para o futuro, né? Que é o que a gente precisa identificar urgentemente. A gente não tem ponto de corte de lipídio, colesterol, triglicerídeo. Quando a gente fala de ácido graxo, então, nem é dosado, não tem como, porque é uma medida muito cara, mas de colesterol, que é uma medida até facilmente, né? Inclusive em saúde pública a gente pode dosar isso, e não é, né? Quando a gente tem atenção pré-natal normal, de rotina, o lipídio não é um fator que eles avaliam, justamente porque a gente não tem ponto de corte. Então, como que eu vou dizer que essa mulher está com uma alteração ou não? Eu sei que ela vai aumentar, mas vai aumentar até quanto? Até quanto eu posso dizer que esse aumento do lipídio é normal? A gente não tem isso na literatura ainda, e é um ponto que ainda precisa ser mais explorado, mais investigado, para que a gente consiga determinar, não, então se ela aumentou o colesterol até 300, 350, isso é um valor que é considerado satisfatório, ou não, ou se ela aumentou até 400, ok, a gente não tem isso, né? E isso complica uma outra parte, como fazer a intervenção nutricional também, né? Como que a gente vai intervir para diminuir esses lipídios. Uma linha interessante pode ser pela suplementação de ômega 3, né, que a gente sabe que vai ter uma relação com o perfil de colesterol no sangue, então pode ser uma estratégia para em casos em que a gente identifique que essas mulheres estão com concentrações muito altas. E a minha recomendação como profissional que atende gestantes e que tem essa preocupação com lipídio, que muitas vezes as outras pessoas, por não saberem mesmo como lidar com isso, porque a gente não tem um ponto de corte, acabam não investigando, é sempre comparar ela com ela mesma. Então, se ela está apresentando um aumento muito grande, isso pode representar algum risco para ela, né? Então, ficar atento a essas concentrações dela e, em caso de aumento muito grande, tentar intervir para melhorar, tanto com dieta, como, por exemplo, com essa suplementação de ômega 3, que pode ser utilizada. Tá, pessoal? Era isso que eu tinha para falar, corri um pouquinho, mas deu tempo. Se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. É porque senão não capta o... Peraí. Oi, Dayana. Com relação a esses dados do colesterol, né, por ele estar aumentado, que eles aumentam na gestação, não é isso? Pelo que você falou ali. E lá no início, né, você tinha comentado sobre a questão do período, né, sobre o período anabólico, período catabólico e tal. Na segunda metade da gravidez, que sendo esse período catabólico aumentado,
não poderia ser meio que justificável ter esse aumento de colesterol nesse período, nessa segunda metade da gestação, e você aumentar o colesterol também proporcionalmente. Isso já não seria um dos indicadores desse aumento de colesterol, e isso poderia estar, sim, afetando lá a gestação da criança em si? Qual que é o seu nome? Gustavo. Obrigada pela pergunta, Gustavo. Deixa eu ver se eu entendi bem o que você perguntou. Porque a gente já espera que a gente vai ter essa alteração de lipídio no final da gestação, maior, né? Então, ele vai aumentar mais nesse período, por ser um período de catabolismo, em que as reservas elas estão sendo quebradas mesmo, e esse lipídio passa a circular mais. A sua pergunta foi se isso... Uhum. Do peso ao nascer, né? Do peso ao nascer. Ele pode, isso é que a gente acredita, na verdade, né? Que ele possa estar sendo responsável por essas alterações fetais que estão relacionadas a essas alterações dos lipídios, mas a gente sabe que outros lipídios também podem estar relacionados, né? No nosso estudo, por exemplo, a gente não encontrou associação com triglicerídeo. Como estava meio corrido, eu nem comentei muito sobre isso, mas o triglicerídeo ele já tem sido muito descrito por ter associação com bebês grandes para a idade gestacional. Então, ele também vai estar muito relacionado. Aqui nesse estudo, a gente não encontrou. Mas os estudos que encontram também, normalmente, são em gestantes que têm diabetes gestacional. E aí, por isso, elas têm triglicerídeo aumentado e acaba tendo um bebê grande para a idade gestacional também. Então, essa literatura do triglicerídeo, ela existe, mas ela também não é muito fechadinha quando essa mulher não tem o diabetes gestacional, por exemplo. Mas a gente acredita... Eu acredito, pelo menos, que o colesterol possa responder isso. Por que essa alteração dos lipídios promoveria alguma alteração na criança? Que foi essa a sua pergunta, né? Já passa a produzir. Exatamente. Isso é a nossa hipótese. É isso que a gente acredita que aconteça, porque a partir da segunda metade, como a gente falou, o feto ele já não precisa desse transporte placentário de colesterol em quantidade, porque ele já consegue produzir a sua própria quantidade de colesterol e continua vindo, né? Então, já existem estudos mostrando que a transferência placentária ela continua. E a gente imagina que se a gente tem uma maior quantidade de colesterol circulando, provavelmente a gente vai ter uma maior transferência placentária, né, de colesterol. Inclusive, como essa transferência placentária ocorre, isso ainda está sendo estudado, existem algumas vias pela qual isso pode acontecer, mas a gente não sabe muito bem. A gente acredita que isso aconteça. Essa é a nossa hipótese, né, do porquê isso está relacionado. Alguém mais? Então, assim, obrigada, Daiane. Desculpa passar, é porque é com relação ao colesterol mesmo. Aí eu quero fazer uma provocação, né, e dizer que, não, assim, que eu acho que isso faz parte, né, o feto precisa, sim, mesmo o fígado sendo sintetizando, o feto precisa, isso já está, e o metabolismo da placenta importa. Então, não é só transferência, não é só ter na mãe, que a placenta vai, pega da mãe e bota para o feto. A placenta metaboliza, a placenta usa o colesterol para produzir os hormônios dela e para montar de novo as lipoproteínas e nas quais o colesterol vai ser exportado para o feto. Então, isso daí não tem dúvida. Mas não que eu estou falando que você está dizendo uma informação errada, é porque o metabolismo de lipídios, de uma forma geral, na placenta é um grande ponto de interrogação. Porque até há pouco tempo se achava que todos os lipídios passavam por difusão. E não, e é muito bem controlado mesmo. E as diferentes subpopulações de células da placenta têm papéis diferentes. Mas aí a minha provocação é com relação a isso, assim, será que, porque você mostrou no seu paper que o colesterol da dieta, quanto mais colesterol a mãe está ingerindo, maior é o peso ao nascer. Mas é só o colesterol? Quais outros fatores da dieta que essa mulher também, que vocês levaram em consideração, nem sei o que vocês levaram em consideração, que eu tenho certeza que vocês levaram em consideração,
estão influenciando nesse desfecho. Isso é uma coisa. E a outra coisa, a provocação, que aí a gente precisa de um ponto de corte, ou que o que é o mais importante, seja para colesterol ou para triacilglicérol, o mais importante é a tendência, é a variação, entendeu? Ao longo da gestação. É claro que, para um estudo epidemiológico, você fazer para uma análise como essa, que não é feita, ácido graxo não analisa, colesterol analisa uma vez, sei lá, né, não sei. Mas e para você ver a variação, você tem que avaliar várias vezes ao longo da gestação. Mas eu acho que a magnitude desse aumento é muito mais importante, que isso tem a ver com a resposta à sensibilidade dos hormônios, do que o valor em si, entendeu? Então, é assim, lidar... Não, mas chegar... É porque eu acho que a gente fica muito procurando um ponto de corte, entendeu? Que nem vitamina D, que nem... Né? E eu acho que a gente pode... Assim, é mais difícil de entender, mas acompanhar a evolução da pressão mesmo, um ponto de corte para a pressão arterial, ou a evolução dessa pressão arterial, entendeu? Então, esse que... As perguntas foram ótimas. Em relação a essa questão de o feto não precisar mais do colesterol materno, talvez tenha ficado um pouco não claro, né? Mas é a questão seguinte, o que os estudos mostram é que quando não há transferência materna de colesterol para o feto no início da gestação, o feto não se desenvolve. Então, ou se desenvolve com malformações, né? Então, ele não consegue nem ter o seu desenvolvimento fetal normal, vamos dizer assim. Ele complica muito, tendo relação com má formação e mesmo até com comprometimento da gestação, em estudos em animais, quando eles fizeram essa relação. Para o final da gestação, quando eles testaram isso, o feto continua se desenvolvendo, como se ele já fosse mais ou menos autossuficiente na produção. Não que o colesterol não vai ser importante nesse período, com certeza. E por ele justamente passar pela placenta, isso já indica que alguma importância ele tem, né? Mas que para as questões gerais de desenvolvimento da gestação e para o próprio desenvolvimento do feto, a princípio a gestação continua, mesmo a mãe na segunda metade da gestação não transferindo para o feto, isso em estudos em animais. Mas claro, essa parte de placenta ela é super boa, eu não trabalho com placenta, mas realmente, como isso passa, isso ainda está sendo muito estudado. Essa é a primeira pergunta. A segunda foi do ponto de corte? Falando. Eu tenho dois problemas em relação a isso. Eu concordo com você, acho o seu ponto excelente, mas eu sou da saúde pública, né? Então, para eu recomendar para todo mundo avaliar lipídio, eu tenho que dizer para eles o que é o ponto de corte, ou mesmo o que é uma variação adequada, que a gente também não sabe. Eu não posso dizer, façam lipídio e cada um interpreta da sua forma. A gente tem que ter mais ou menos um valor que norteie as pessoas. E é por isso que eu falo, quando eu dou aula e falo sobre isso, e quando eu atendo, eu avalio o lipídio. Mas eu sei que essa variação é importante, né? Os profissionais, de forma geral, quem está lá na ponta, às vezes não sabem. E para eles, um ponto de corte facilitaria muito. Ou pelo menos dizer, olha, se duplicou o colesterol, isso é um alerta, vamos intervir, né? Mas a gente não tem isso, né? Nem isso a gente tem. Então, por isso que o ponto de corte ele pode ser importante. Outra questão da variação, né? É claro, você falou a variação é importante, mas às vezes a gente não quer esperar ter a variação para intervir. Eu queria saber no início. Então, se ela tiver com colesterol inicial de X, será que eu tenho que intervir dieteticamente? Ou será que eu vou esperar ela ter a variação para eu observar essa variação e depois intervir? Pensando em intervenção, se a gente pudesse ter lá um rastreio inicial, então se essa mulher é obesa e inicia a gestação com colesterol de X, será que para ela eu já começo a intervir? Eu acho que essas são as perguntas que a gente ainda tem que se fazer e que a gente poderia ter para poder botar isso em larga escala e as pessoas começarem a avaliar mais, porque nem é. Uhum.
Nem é o ideal que seja muito baixo, porque fisiologicamente ele tem que aumentar. A gente sabe que ele tem que aumentar, né? Eu já sou fã de que o colesterol tem efeito. A gente vai debater aqui, né? Inclusive para as alterações de pressão, né? Porque está muito relacionada com a disfunção endotelial, né? A gente não sabe o que leva à alteração de pressão. A gente sabe os fatores que estão associados, mas o que realmente determina a mulher ter uma pior perfusão placentária, a gente não sabe. A gente sabe que ocorre e o que está associado. E alguns estudos já mostram que esse maior aumento do colesterol circulante, ele está associado à disfunção endotelial e, sim, pior perfusão placentária, pior invasão trofoblástica e o risco da ocorrência de desordens hipertensivas. É claro que o colesterol, gente, eu não estou falando que ele é o responsável de tudo, nem que ele é o mais importante. Ele é um dos fatores. A gente viu que a gestação é super complexa. Então, eu não posso olhar só para o colesterol. Eu tenho que me preocupar com ganho de peso, com colesterol, com o estado nutricional dela pré, com o consumo de outras coisas, que foi o que ela falou, que eu nem respondi. Que outros nutrientes ela está consumindo que poderiam influenciar? E aí a gente tem N opções, né? Hoje em dia a gente nem gosta mais de trabalhar com um nutriente específico como a gente trabalhou naquele artigo com o colesterol. A gente tem observado que o padrão alimentar ele explica muito mais do que um nutriente específico, né? E a gente viu lá que aquele padrão fast food, doces, ele se relacionou com o consumo com um lipídio sérico também. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Com certeza, o colesterol ele não explica sozinho. No modelo ajustado que eu mostrei o efeito com a pressão é que a gente não tem muito tempo, então eu acabei falando mais rápido. Mas o efeito do colesterol na pressão ele foi pequeno. Ele existiu, né? Se a gente for lá ver o coeficiente da regressão, ele existiu, foi significativo. Mas foi um efeito pequeno, foi um efeito modesto, não foi um efeito muito grande, né? Ele é 2. Oi? Então, tende a diminuir. Não, é normal, com certeza. Mas é a mesma coisa da gente falar do ponto de corte da pressão também, que muita gente achava que não era um problema se você não tem 140/90. Então, não é um problema. Você tem 130/80, tá ótima a sua pressão. E, na verdade, não. Você já gera algum problema. É claro que numa menor magnitude, mas ele já existe. A mesma coisa é o colesterol. Sem dúvida nenhuma que ele é fisiológico, que ele tem que aumentar. Mas a gente vai ter outros fatores que explicam essa variação que não são os da fisiologia, porque a gente sabe que os hormônios eles vão contribuir para esse aumento. Mas será que talvez se a mulher tem um consumo maior, se a mulher entrou já com obesidade, se a mulher teve um ganho de peso excessivo, será que isso não vai contribuir para o aumento desse colesterol circulante? E aí que não é mais fisiológico, né? Porque já aumentou muito. O próprio polimorfismo e outros, né? A gente estudou mas tem vários outros que podem explicar isso também, né? Então, eu sou defensora do colesterol, gente. Então, defende bem. Daiana, é só uma observação mesmo, frente a esse debate. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Mas é que eu fico me perguntando assim, eu fico no meio do caminho, né? Essa questão de você assumir, bom, ter colesterol alto no final da ao longo da gestação e esse colesterol tender a aumentar é normal, ponto. Os profissionais de saúde que atendem gestantes assumem que é normal. E isso me lembrou uma história de uma grande amiga minha, em que eu conversando com ela, ela disse assim, engraçado, isso já no final da gestação, minha obstetra nunca pediu colesterol. Eu falei, por quê? Porque é normal aumentar e eu poderia me assustar. Mas eu não achei isso certo. Sabe? Eu falei, mas tinha que ter um acompanhamento. Não só por essa questão de, enfim, relacionada ao peso ao nascer da criança, os riscos, né, futuros para essa criança e tal, mas por uma questão mesmo de conhecer mesmo como é que é o consumo alimentar, a qualidade do lipídio que essa gestante
está se alimentando e como é que vai ser a saúde desse bebê futuramente frente à ingestão, à qualidade desses lipídios. Então, assim, é uma coisa que eu vejo, quer dizer, foi uma coisa pontual, mas pode ser que isso seja uma coisa geral e que é comum, sabe? Então, não vou avaliar, não vou pedir, porque a gestante... Ninguém avalia. Então, assim, até que ponto isso realmente não tem que ser discutido, não tem que ser, né, passado à frente? É uma observação. Obrigada pela sua observação. Eu concordo totalmente, defensora do colesterol. Mas e é isso que eu tento levantar. Exatamente. E que não só pelo colesterol em si. O colesterol aumentado vai estar mostrando uma infinidade de outros fatores. Será que o ganho de peso dela estava adequado? Será que a alimentação... E algumas vezes até vai estar com ganho de peso adequado. Aqui a gente ajustou por ganho de peso, a gente ajustou por IMC pré. Então, mesmo gestantes com ganho de peso adequado, com IMC adequado, quando elas tinham maior colesterol, elas tinham um desfecho pior, né? Que é isso que essa análise ajustada mostra pra gente. Então, a gente ajustou por esses fatores. Então, imaginando que elas tinham lá IMC adequado e ganho de peso adequado. Mesmo assim, um colesterol aumentado, ele vai estar relacionado. E a gente sabe que está muito relacionado, mas a gente encontra indivíduos que são eutróficos e têm colesterol alterado, né? Por outras questões gerais. Então, eu levanto a bandeira do colesterol e acho que a gente tem que, pelo menos, se preocupar com isso. Muito estudo ainda tem que ser feito para a gente entender melhor qual é o papel dele